muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, Jesus voltará. Luz para o Mundo é aula de Bíblia. O assunto para hoje é fortíssimo, porque toda a Bíblia é deveras forte, porque forte é o nosso Deus. Então a sua palavra é sempre uma lâmpada fortíssima para os nossos pés, uma luz potentíssima e urgente, necessária, salvífica para o nosso caminho. Louvado seja o nosso Deus. Então, preparando aí rapidamente, caderno e caneta. Daqui a pouco, então, você fará anotações concernentes ao assunto bíblico proposto, a execução do mal, aplicação do juízo final no diabo, nos demônios e nas pessoas perdidas, as quais serão, como diz a Bíblia, ressuscitadas na segunda ressurreição, ao ocorrer no final do milênio, dos 1000 anos do Apocalipse, capítulo 20. Ligeiro histórico, até interessantíssimo. Mesmo que você, querido ouvinte, Unidade FM 96.5, não entenda bem a questão. Eu sou o Demilson Carvalho, jornalista, escritor, professor de Bíblia e religião. E Deus e amigos colocaram-me no rádio há mais de... há mais de 37, mas no caso, há quase 38 anos. Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, rádio, há quase 38 anos. Iniciamos este programa, eu e minha filha Débora Carvalho, no prefixo paulistano antigo, AM 1260, Rádio Mulher, o Morado do Sol, na sexta-feira, 13 de novembro de 1987. Então eu sou adventista, no sétimo dia, apenas membro. Roberto Rabelo, ou seja, o pastor evangelista, adventista, o gaúcho, Roberto Mendes Rabelo, inaugurou sempre em gravações, nunca foi ao vivo, em 17 emissoras de rádio no Brasil, em 23 de setembro de 1943, o primeiro programa cristão ou evangélico no rádio. 1943, a Voz da Profecia. Ele, Roberto Rabelo, gravou o programa, a Voz da Profecia, na então sede da Voz da Profecia, na cidade do Rio de Janeiro, durante quase 33 anos, de 1943 até 1976. Portanto, este programa, vocês estão ouvindo, Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, Unidade FM São Paulo, 96.5, já passou, em alguns anos, não que eu queira, claro, não é corrupção, até porque ele morreu. Eu assisti o sepultamento dele em São Paulo, cemitério de Santo Amaro, há muitos anos. Ele faleceu, Roberto Rabelo dorme em Cristo, em São Paulo. Então passamos já uns 4 ou 5 anos na frente da Voz da Profecia, Roberto Rabelo, ou seja, este é um programa feito por um adventista, você podia, mais longo
na história do Brasil, na voz contínua do mesmo locutor. Então, recorde, não? O recorde. É para o livro Guinness Book, talvez, não? Luz para o Mundo, de Emílio Carvalho. Mas antigamente não era assim. Foi difícil o pastor Richard, Estados Unidos, colocar em rádio o programa A Voz da Profecia. Já no Brasil, a partir de 1953, o Bertabeiro, A Voz da Profecia, foi mais fácil. Então, ligeiro histórico, bastante atenção nisso que agora você ouvirá. Polêmica musical adventista. Música de quarteto é estilo do mundo entrando na igreja e programa de rádio falando da Bíblia não é coisa de cristão. Isso, galera, vamos começar mais uma curiosidade histórica aqui do Cevada Pop e eu quero trazer aqui para vocês e já de antemão falar. Isso aqui não é a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é, nunca foi o posicionamento da igreja. Isso aqui era como algumas pessoas daquela época pensavam. Dito isso, vamos para a história. E a história de hoje é sobre o surgimento da Voz da Profecia, um grande programa de rádio, e também do quarteto Arautos do Rei. E aí isso nasce lá nos Estados Unidos, então os nomes são em inglês, The Voice of Prophecy e The King's Herald, né? E isso surge como? Isso surge com um pastor, um evangelista, gostava muito de programas de conferência e tudo, o nome dele, H.M.S. Richards, como ele é conhecido. E esse pastor ele teve uma grande sacada. Por que não usar um programa de rádio para poder falar da Bíblia e também oferecer música e assim chamar a atenção das pessoas com essas mensagens? E aí eu encontrei um artigo da Andrews University, a maior universidade adventista, e esse artigo histórico, ele comenta um pouco sobre o ministério desse pastor, como foi a sua trajetória, e olha só que interessante, galera. Quando esse pastor teve essa ideia de começar um programa de rádio e tal, tudo isso que eu falei, algumas pessoas foram aconselhá-lo para dizer, olha, coisa de rádio assim não vai pegar bem, porque rádio é coisa do mundo, rádio tem propaganda de álcool, rádio tem propaganda de cigarro. Inclusive algumas pessoas, como relata nesse artigo, usaram até mesmo a Bíblia para dizer para ele que o rádio não era coisa de cristão. Eles disseram, sabe o quê? Que lá em Efésios 2, verso 2, o apóstolo Paulo diz que Satanás ele é príncipe das potestades do ar. E por onde que vai as ondas de rádio? Por onde que vão as ondas de rádio? Pelo ar. Então, rádio é coisa do inimigo. A gente ri, galera, mas naquela época algumas pessoas tinham um excesso de zelo, né? Eu vou dizer aqui que talvez era até uma boa intenção, mas que hoje a gente entende que claramente isso não tinha nada a ver. Isso não era uma aplicação correta do texto bíblico. E sobre o quarteto Arautos do Rei, sobre King's Herald, qual era o problema com eles? Por que música de quarteto era considerada música do mundo? Porque o estilo de se cantar em 4 vozes divididos com homens era o estilo daquela época chamado Barbershop Quartet, um estilo tradicional em que músicas seculares, né, não era um estilo da igreja religioso, era um estilo secular em que músicas tradicionais eram cantadas. E aí então imagina, o pastor H.M.S. Richards começa um programa da Bíblia no rádio, que já tinha aquele preconceito que eu falei para vocês, e também trazendo um quarteto dividido em 4 vozes, que era o estilo popular daquela época. Muita gente criticou esse pastor com essa metodologia. Mas sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que acabou se tornando um dos maiores movimentos tradicionais da igreja. O programa Voz da Profecia é um dos ícones da comunicação adventista, da pregação, de explanar a palavra. E o quarteto Arautos do Rei veio até mesmo para o Brasil. E quando ele veio para o Brasil, na década de 60, algumas pessoas chegaram a dizer que a igreja estava querendo imitar os Beatles. 4 homens de terno e gravata cantando, isso aí é o mundo entrando na igreja, é os Beatles entrando na igreja. A gente ri dessas coisas, dessas polêmicas do passado, e a gente vê que aquilo que é muito moderno lá no passado acaba se tornando algo tradicional no futuro. Eu só trouxe essa reflexão aqui para vocês para mostrar que muitas pessoas, às vezes com um excesso de zelo, elas querem impedir algumas coisas, alguns avanços. E imagina só, e se o pastor H.M.S. Richards não tivesse iniciado o seu programa de rádio? E se ele não tivesse investido na Voz da Profecia? E se ele tivesse ouvido as críticas e até os fundamentos bíblicos indevidos? Com certeza muitas pessoas não teriam sido tocadas pelo Espírito Santo no coração com essas poderosas mensagens. Então fica aí a reflexão para vocês, para que a gente possa ter sempre discernimento, bom senso e equilíbrio no nosso posicionamento. Que Deus abençoe você.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Saudamos cordialmente quantos estão em sintonia com esta emissora e a todos convidamos para compartilhar a inspiração deste nosso novo programa. Ao microfone agora Roberto Rabelo, para proferir a sua anunciada palestra intitulada Equipando os Filhos para Vencer. Vivemos em tempos perigosos. Influências corruptoras rondam as nossas crianças para pervertê-las. Necessitamos diligenciar por dar aos nossos filhos o preparo que os habilite a triunfar na presente vida, sim, e fazerem-se cidadãos da pátria celeste. Esta obra incumbe especialmente aos pais, que devem ser representantes de Deus. O lar é a primeira escola. Hei de ver o Rei entre a santa grei, vê-lo-ei dia além. Num país melhor, anjos ao redor, na feliz Jerusalém. Sim, na glória hei de ver o Rei, seu louvor pra sempre cantarei. No Calvário Cristo morreu por mim. Hei de ver o Rei, enfim. Quando eu vir o Rei, dar-lhe-ei louvor, contemplando o rosto seu. Minha voz feliz há de então cantar toda graça, paz e amor. Sim, na glória hei de ver o Rei, seu louvor pra sempre cantarei. No Calvário Cristo morreu por mim. Hei de ver o Rei, enfim. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Já
14 horas, 17 minutos, 14, 17, doravante, estarei explicando a Bíblia até as 14h55, tudo bem, tranquilo, graças a Deus. Por falar da Unidade FM, juntos somos mais fortes, não é isso? Naldo Melo, técnico, operador de áudio, engenheiro de som, no momento, na Unidade FM 96.5, Rio Paulista, São Paulo, para mais 23 milhões de pessoas. Muito obrigado, amigo Naldo Melo, pelo seu profissionalismo, então, pela sua amizade, pelos seus préstimos. Que Deus seja com você, toda a sua família e todo o nosso querido pessoal e da gloriosa Unidade FM 96.5, cuja audiência aumenta diariamente a cada vez mais. Muito obrigado, eterna gratidão à nossa diretora suprema, jornalista Roberta Fernandes e a nossa diretora de programação, muito prestativa, profissionalíssima, amiga também, Simone Rodrigues. Alô, Simone Rodrigues, muito obrigado. Deus seja com você, toda a sua família. Felicidade, Maranata. Aqui então, Demilson Carvalho, professor de Bíblia e Religião, aula de Bíblia. Primeira passagem sobre o assunto, que é um prosseguimento dos 3 últimos programas, sobre a morte e a futura ressurreição dos seres humanos. Tem a pessoa morrido salva ou entrado em óbito perdida. Todo mundo será ressuscitado. E então, como disse o Cristo em promessa, e ao mesmo tempo em advertência e profecia, é a primeira passagem, anote, aula de Bíblia, escola bíblica dominical, João capítulo 5, versículos 28 e 29. Anote a aula de Bíblia, primeira passagem sobre vida e morte, para pessoas salvas, pessoas perdidas. João, Evangelho de João capítulo 5, versículos 28 e 29. João 5, 28 e 29. Anotou? Parabéns por já estar levando a sério mais uma aula de Bíblia. Só que na Bíblia eu leio: não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão, no caso estarão, não é? Nos sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão para a ressurreição, para a vida eterna, imortalidade ou para a morte, segunda morte, lago de fogo, final do milênio. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que praticaram mal sairão para a ressurreição da condenação ou do juízo. Juízo, o qual será executado no fogo. Fogo chamado na Bíblia, em 3 versículos, dessa parte bíblica chamada do Novo Testamento, Pir Aiônio, ou Pirto Aiônio, ou Piros Aiônio, ou seja, fogo eterno, ou fogo o eterno. Lembrando que já expliquei profundamente, foram 2 programas sobre isso, lembra-se que o fogo eterno já esteve aceso no nosso orbe, mas não em todo o planeta, num local circunscrito, resumido, ou seja, numa campina, no tempo de Abraão, do Ló, onde havia quantas cidades? Isso, pensou rápido, parabéns, acertou em cheio 4. Sodoma, onde habitava o Ló, sua família, e além Gomorra, Admar e Zeboim. Estou lembrando, é Bíblia. Demilson Carvalho, não é Ellen Gold White, Adventista, Sepundia, Batista, Bom Jeová, não, é Bíblia, pura Bíblia, é Bíblia, em português, em hebraico, aramaico, em grego, indo-latim, porque português é idioma não original, é neolatino, é derivado do latim, que já é antigo também, neolatim. E aqui prossigo. Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim foram queimadas e destruídas no fogo eterno, conforme Judas, versículo 7, 2 Pedro 2, 4, e Lucas 17, 29, até a palavra do Cristo, etc. Gênesis, os capítulos da íntegra 18 e 19, e muitas outras, e várias outras, não muitas, passagens sobre isso. Cinza, aquelas 4 cidades foram queimadas em menos de 1 segundo, menos que isso, claro, em menos de 1 segundo, reduzidas assim, só que foi a primeira morte, não foi o castigo definitivo, tal castigo virá no lago de fogo, segunda morte, quando cada ser humano perdido ficará no fogo, sendo queimado, sofrendo a terrível, indizível, inenarrável, lancinante dor do fogo, até que então cada pessoa perdida pagará por tudo que será devendo, conforme pecados cometidos em pensamentos, palavras e obras, pecados dos quais não houve arrependimento, confissão e consequentemente não houve abandono. Cuidado, amigo, lembrando que na vida eterna, já no milênio,
na Nova Jerusalém, após a gloriosa e tão necessária segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, não estará um ser humano, exceto Cristo, o Filho do Homem, que não tenha sido pecador, eu pecador, você pecador, o Papa Francisco, mas morreu não, mas foi pecador, morreu, mas foi pecador. Sabe se está morrendo salvo perdido? Espero que tenha morrido salvo. Somente naquele dia saberemos de volta o Cristo é verdade. O atual Papa, então o estadunidense Leão XIV, pecador. Todos somos pecadores, não é o que diz a Bíblia, não é o que diz Ellen Goldwyn, Charles Taze Russell, não, é a Bíblia. Joseph Rutherford, é a Bíblia, porque apóstolo Paulo, nele cremos, não é? Apóstolo Paulo, nele creem católicos, evangélicos, protestantes, ou não tanto-tantes, pentecostais, neopentecostais, e até eu, claro, muita honra, glória, creio no apóstolo Paulo, não nele, mas no que Deus inspirou a ele. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do nosso Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. E assim, você aí, querido ouvinte, querida amiga, todo mundo aí não, vivendo por Cristo, compensa. Destino final, vida eterna, na bem-aventurança inenarrável, indescritível, paz, felicidade perpétuas, imortalidade. Primeiramente, durante o milênio, lá no paraíso, que fica num planeta muito longe daqui, a Nova Jerusalém, a cidade. Quer dizer, o planeta não é a cidade fica no planeta, lá em cima. A cidade é chamada em linguagem humana, na Bíblia, em grego, Apocalipse, a Nova Jerusalém. Cidade que foi aguardada por Abraão. Abraão morreu e não alcançou a promessa da herança, mas haverá de alcançar, porque o Cristo virá. Não é amigo católico, não é amigo evangélico e tal, amiga também. O Cristo virá e levará todo o povo salvo para a Nova Jerusalém, para que passemos o milênio lá. E antes de adentrar conosco na cidade pelo portão principal, já que são 12 portões de pérolas maciças, dirá, Mateus 25, 31, vinde, benditos de meu Pai. Mateus 25, 34, não? Mateus 25, 34, vinde, benditos de meu Pai, você por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, entrando naquela cidade, será uma multidão incontável de pessoas salvas, a maioria perdida fora, durante o milênio na terra, mortos, como estrume, esterco, aguardando a segunda ressurreição. Naquela multidão estarão Adão e Eva, Abel, Enoque já está lá, desculpa, Elias também já está lá, Daniel, Ezequiel, Jeremias, os discípulos salvos, Judas, infelizmente, parece-me que não. Eu não julgo que quem suicida perde a salvação, mas no caso de Judas, aparentemente sim. Há evidências, podemos deduzir que Judas perdeu a salvação, porque ele focou-se não para arrependimento verdadeiro, sim por remorso, medo teve consequências que o aguardava. Lago de fogo para os Judas, pelo jeito, segunda morte. Mas quanto a mim que sou vivo, quanto a minha família, quanto a você, querida ouvinte, Unidade FM, (96.5), temos a faculdade de escolha, o direito de escolha, o sagrado direito que Deus concede ao homem, respeitando o nosso livre-arbítrio. Deus não determina que eu perca a salvação, mas poderei perdê-la se eu preferir o mal, o pecado, o caminho largo, o mundanismo, a apostasia. Você não precisa perder a salvação, amigo, amiga. Deus convida pelo Espírito Santo, também por anjos e por pregadores, como eu aqui, outro lá, outro acolá, o rádio, em vários locais. Deus convida todos nós. Hebreus 3, versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mais uma passagem bíblica sobre o assunto, desfecho dos 1000 anos, final, segunda morte, do Apocalipse, capítulo 20, e de outros passos bíblicos atinentes a isso. Anote, aula de Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30, anote, aula de Bíblia, escobito dominical, talvez caso único no mundo, escobito dominical no rádio, que glória não, Deus seja louvado.
Deuteronômio 30, 19 e 20. Deuteronômio capítulo 30, 19 e 20. Aqui Deus propôs a vida biológica, uma boa vida prolongada, mas não eterna, não imortal, para o povo hebreu no tempo de Deuteronômio, Josué e tal. Mas isso serve para a herança, a vida eterna e imortalidade a partir da volta do Cristo. Leio. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, algo parecido com aquele malfeitor, salvo pelo Cristo na cruz. Lembra-se, em verdade, a te digo hoje, estarás comigo para estará, porque morreu salvo, será citado na volta do Cristo, e então voltará a consciência plena na imortalidade, vida eterna. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida, para que vivas, tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra, que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Só que o nosso Deus prometeu também a Abraão, Isaque e Jacó, e a multidões das suas descendências, não uma vida eterna na terra cheia de estupradores, tarados, bandidos, traficantes, assassinos, políticos vis, corruptos, nojentos, não todos, não, mas a grande parte, especialmente em determinado país que eu conheço. Eu nasci naquele país, você também não? Enfim, nova terra, primeiramente 1000 anos lá em cima, junto ao trono do eterno Deus imortal, o Todo-Poderoso, o trono da graça, o trono do amor eterno, da misericórdia infinita, junto ao rio da vida, árvore da vida. E então, que maravilha, não? Estamos nessas férias tão prolongadas, longe de todo o mal terrestre, durante 1000 anos lá em cima, no paraíso, nós, Jerusalém, naquela hiper ultra megalópole. Nunca houve na terra uma cidade do tamanho, da dimensão de nós, Jerusalém. Cabe naquela cidade alguns trilhões de pessoas. Eu não creio que haverá trilhões de salvos lá, depois da nova terra, a mesma quantidade de pessoas, não, mas provavelmente muitos bilhões, tomara que sim. O que eu sei é que para mim ainda há chance, para você amigo, também amigo, ainda há chance. Por quê? Lembrando que biblicamente, Deus concede a todos os seres humanos para a salvação uma chance apenas. A quem é pedindo: Deus, eu pequei, errei, sou afastado da igreja tal, estou perdido na droga, na prostituição, na homossexualidade, estou perdido no pecado, no vício e tal, no tráfico, enfim, no assalto. Então, Deus, eu estou afastado da igreja tal há 10, 20, 30 anos, me dê mais uma chance, oh Deus. Não peça isso, Deus não dará nunca a você uma nova chance. Você já tem a chance, que é única. Você continua na chance. A chance é oferecida pela graça de Deus a toda a humanidade, evidentemente viva. Deus não dá uma chance a quem morreu. Morreu, salvo, maravilha, aleluia, está garantido. Morreu perdido, triste, drástico, catástrofe eterna, perdido. Então Deus lida com pessoas vivas. E está claro aí, Isaías capítulo 38, anote a aula de Bíblia. Isaías 38, versículos 18 e 19. Anote a aula de Bíblia. Isaías 38, 18 e 19, onde se diz que o Pai fará notório aos filhos a tua verdade, aos vivos se proclamará a tua verdade e tal. Então Deus não trabalha com defuntos. Morreu salvo, maravilha, garantido. Morreu perdido, já era. Essa é a nossa chance. Portanto, repito, Hebreus 3,7, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito da graça, que convida suavemente, mansa e suave, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, conduzindo ao Cristo, não? E oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mais passagens sobre o assunto, anote. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que encontram. Qual a dificuldade? Não está no visual, no lúdico, no presenciável, não. A dificuldade quanto à porta estreita
não está na porta em si, por ser uma porta estreita, conduzindo quem quer a salvação ao caminho estreito, rumo ao lar, a vida eterna. Não há outro caminho. Na verdade, temos dois caminhos para a vida eterna. O principal, que é o próprio caminho, é uma pessoa, não é uma pessoa comum, é filho do Deus eterno, ele é Deus também, membro da Trindade, o qual se fez ser humano e habitou entre nós. João capítulo 1, de 1 a 13, versículo 14, Senhor Jesus Cristo. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Mas há um caminho além do Cristo, ou seguindo a Cristo. Sobre tal caminho, disse o Cristo. Uma passagem que aqui está no Sermão do Monte, no Sermão do Monte, bem-aventuranças. Sermão do Monte, que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, não? Tome a sua cruz e siga-me. Será que compensa seguir ao Cristo ou seguir ao mundo? Trilhar o estreito caminho, palmo a palmo, uma vida eterna, ou então pertencer à multidão incontável do caminho largo, ao que tudo indica e notório? Muito mais de 90%, não muito mais porque é um 10%, não, mais de 90% da humanidade viva, claro, está trilhando o caminho largo. Isso inclui quem é evangélico, indubitavelmente, também, infelizmente. Isso inclui quem é membro da sua igreja, adventistas, não temos dúvida. Os nossos escritos não deixam dúvida aqui, infelizmente, na nossa igreja, no mundo inteiro. Adventistas do sétimo dia, a maioria que viveu e morreu perdida, trilhando o caminho largo na igreja. E a minoria está sendo salva. É o joio, são o joio e o trigo. O diabo semeou o joio na igreja, junto à semente do bem, ao evangelho autêntico, verdadeiro. E Deus permite, claro, Deus permite, porque ele diz que o Cristo, não? Temos que crescer juntos até o dia da ceifa, joio e trigo. O joio tem abafado o trigo, mas é bom que seja assim. Deus permite que haja joio na igreja adventista, na Assembleia de Deus, na igreja batista, Deus é amor, Coração do Brasil, na igreja católica. Deus permite, Brasil para Cristo. Deus permite que haja joio no meio do trigo, para que o trigo seja testado. Como assim testado? Não sigais a multidão para fazeres o mal. Não temos que seguir o exemplo, mesmo de certos líderes, qualquer igreja, mesmo adventistas sétimo dia, se eles propagam, estimulam o mundanismo, a apostasia, a perdição, a transgressão do decálogo, do 10 mandamentos. Você, crente na Assembleia de Deus, não tem que seguir a multidão na sua igreja, se agem conforme o mundo, seguindo o caminho largo, embora membros da igreja. Mas o principal nisso, quando Deus permite que haja joio no meio do trigo, é para sejamos testados no seguinte: se amamos a Deus e se amamos o próximo, porque diz a Bíblia, aquele que não ama o próximo, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E como diz, eu amo a Deus, oh my God, I love you very much. Isso é lá o estadunidense, o inglês, não é? Mas, se bem que meu repertório de inglês acabou de esgotar-se, mas até eu repito, eu gostei. Oh my God, I love you very much. Mas odeia o irmão ao lado, não ama, não ora pelo joio, não chora por ele, não se angustia por ele. Às vezes é um membro da família, às vezes o joio é o marido, às vezes é a esposa na própria igreja, às vezes é o pastor da igreja, às vezes é 90% da irmandade, qualquer igreja, qualquer denominação. Então, permitindo que haja joio, nosso meio, qualquer igreja, Deus nos testa se amamos o próximo, porque dizem, não? Alguém escreveu uma máxima tão interessante, não? É essa: Deus ama o pecado. Será? Não, jamais, é claro que não. Deus ama o pecador, porém odeia o pecado. Deus ama o pecador. Quem ama o pecado somos nós. Às vezes amamos o pecado, enquanto repudiamos, temos nojo do pecador, desprezamos o pecador. Não pode ser assim. Pense bem, nosso Deus é santo, puro, perfeito em tudo, perfeitíssimo. E este Deus foi que amou o mundo de tal maneira, mundo que ele poderia ter destruído Adão e Eva no Éden, após aquele casal ingerir do fruto proibido, fazendo os pecadores, ouvindo o diabo e considerando Deus mentiroso. Deus poderia ter destruído os anjos maus lá em cima, ao invés de expulsá-los para a terra, ou até não ter criado. Cada anjo se tornaria, no caso o chefe, o capeta, e os outros, a terça parte, os demônios. Deus
poderia não ter criado Adão e Eva, então não haveria pecado na terra. Mas Deus não é assim. Deus não é humano. Os pensamentos do nosso Deus são elevadíssimos. Graças a Deus que assim é, que Deus criou Adão e Eva, e que permitiu, por que não, que Adão e Eva testaram, na sequência, claro, Eva primeiro, depois Adão, comeram da fruta proibida. Não estou culpando a mulher, o casal, a culpa completa. Eu tenho a minha culpa pelos meus pecados, não pelo pecado de Adão e da Eva. Não existe isso aí de pecado hereditário. Cada qual é responsável por si, desafio, não é amigo, não é amiga. Ezequiel 18, 4 e 20. Todas as almas são minhas, alma do Pai, alma do Filho. Alma que pecar, essa morrerá. O Pai não pagará pelo Filho, o Filho não pagará pelo Pai. Alma que pecar, essa morrerá. Naquele tempo, era morte por apedrejamento, por enforcamento ou por crucifixão. No caso do regime judaico, apedrejamento. Conforme os romanos, crucifixão, ou então espada e tal. Mas vale para a segunda morte. Na segunda morte, o marido, final do milênio, juízo final, poderá estar perdido fora da cidade. Na cidade, a sua esposa salva. Nunca mais verá o seu marido. Verá pela última vez. Ele sendo queimado. Juntamente o diabo, demônios ímpios, vícios, trilhões, com a areia do mar de todos os tempos. Algumas famílias estarão inteiras, completas, Nova Jerusalém. Outros pela metade. Às vezes a senhora ou o senhor e os filhos, 3, 4, 5 perdidos. Às vezes um filho, 5 irmãos fora. Mas não precisa ser assim quanto a mim, quanto a você. Não é amigo, não é querida amiga. Essa é a nossa única chance que dura toda a vida. Deus não dá, como disse há pouco, a segunda chance. A chance é única. Porta da graça aberta. Enquanto a porta da graça está aberta, então vale para toda a humanidade. Para os piores pecadores, para os piores bandidos, assassinos, estupradores, latrocinadores, detidos, cumprindo pena, não presos no caso, cumprindo pena. É bem provável que algum malfeitor tenha cometido algum crime, esteja me ouvindo. Grande São Paulo, não, e vai além. Eles têm rádio, isso é permitido. Então você que cometeu algum crime, você conhece que errou, está de fato com justiça humana, pagando pelo que deve. Mas fique sabendo que ao você cumprir a pena e ganhar a liberdade, não terá cumprido a pena perante o cartório de nosso Deus. Se você morrer perdido, aí no presídio, na cadeia ou fora, algum entreveiro com o policial, com traficantes, com quadrilhas e tal, então você será citado no final do milênio, perdido, e será queimado no lago de fogo. Naquele tempo sim, será pagando por tudo que será devendo. Quem cumpre a pena num presídio pela justiça humana, Código Penal no caso, não paga perante Deus. A paga virá na segunda morte, lago de fogo, mas não precisa ser assim. Você ir na cadeia, lê a Bíblia, continue ouvindo este programa, Unidade FM 96.5, aula de Bíblia, divulgue a todo o seu pessoal, seus colegas. Deus ama todos vocês. Eu não digo que eu amo vocês, posso até ter uma simpatia assim, mas se o meu amor é imperfeito, não vale para você. Não confie em mim, não confie no meu amor, não vale. O meu amor, na verdade, não vale para a salvação da minha esposa, meus filhos, e assim por diante por assim, vice-versa, versa-vírus. O amor do nosso Deus é o que vale. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, no caminho estreito, há uma boa multidão, só que muito menor em comparação com a multidão incontável do caminho largo, uma perdição, um lago de fogo. Amigo, também amiga, eu falo uma pessoa valendo para a multidão que ouve Unidade FM 96.5. Se você vier a morrer hoje, estar em óbito hoje, quem sabe daqui a 10 minutos, 1 hora, meia hora, logo após o programa, qual é o seu entendimento sobre a sua situação perante o nosso Pai Celestial, perante a lei do nosso Deus, perante a salvação, a perdição? Você tem certeza que está sendo salvo? Se morrer hoje, daqui a 10 minutos, após o programa, hoje à meia-noite, ou amanhã, mais tarde ao meio-dia, você será salvo ou perdido? É muito difícil perder-se, é mais fácil ser salvo. Até porque a salvação do pecador não depende de ações do pecador, não. Para a salvação, não. Entretanto, é óbvio, há algo que a pessoa tem que fazer para estar na possibilidade da salvação. Ler a Bíblia, acreditar nessa luz para o mundo, a Bíblia, a palavra do nosso Deus.
acreditar nas promessas de perdão, justificação e santificação, confessar os pecados somente a Deus, nosso Pai Celestial, confessar os pecados e crer que Deus perdoa, se a confissão é verdadeira, se é ditada pelo Espírito Santo, é verdadeira, e aceita prontamente o tribunal lá em cima, pelo nosso Pai Celestial, pelos méritos do Cristo. Não é que Deus nos odeie e que o Cristo amolece o coração do Pai Celestial, ao contrário, o mole coração de Deus, por assim dizer, misericordioso, foi quem enviou o seu Filho ao mundo para morrer por toda a humanidade, por todos os pecadores, para salvar a quem queira. Ele não força. O Cristo não foi forçado, veio porque ama também. A Trindade é amor, o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. Porque Paulo, Romanos 5,5, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, seja nossa mente, pelo Espírito Santo que nos é dado. O Espírito Santo nos faz amar. Aqui sou por amor. Repito, o meu amor não vale coisa alguma para meu querido ouvinte, para a família aí que está com o rádio ligado e ouvindo São Paulo, Grande São Paulo e até além, e pela internet também. Esse meu perfil, aqui não é perfil, desculpe, não dá mais para transmitir no Facebook, problema no Facebook, modificar o sistema, impossível, então estou pelo YouTube, meu canal no YouTube, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Aproveitando, já falei do canal, quando eu termino o programa, claro, ao vivo, aqui de Série Goiás para São Paulo, estúdio aqui na residência, então eu acabo de fazer o programa, aí eu posto nesse meu canal no YouTube, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. A quem está com o rádio ligado e pensando, como será a cara deste locutor, não é? Então você poderá ver minha cara que não é tão bonita, mas também não sou horroroso, não? Meu canal no YouTube, após o programa. Então, anote meu canal no YouTube, se inscreva, recomendo. Estou com 1.003 inscritos. Levei 5 anos para chegar a 1.000 inscritos. Depende, chegamos a 100 mil, 30 mil, não? Ou 130 mil. Depende de você divulgar, inclusive. Anote meu canal no YouTube, inscreva quando terminar esse programa. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Mais uma passagem, anote, que está aqui no outro rascunho, aqui, 2 papéis aqui com passagens. Para agora, Lucas 12, 19 a 21. Anote, Lucas capítulo 12, estou em Marcos, está um pouco adiante, aqui está o papelzinho marca-páginas, deu tudo certo, graças a Deus, e o papelzinho, anote, Lucas capítulo 12, 19 a 21. Não estou levando a sério mais uma aula de Bíblia? Parabéns. Lucas 12, 19 a 21, inicio a leitura. Então direi, aqui um caso, um homem rico queria mais coisas, um celeiro maior e tal. Então direi a minha alma, tens guardados muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse, louco, nesta noite te pedirão a tua alma, então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqui estás falando de tesouros terrestres, prata, ouro, grana, poupança, bitcoin, carros, mansões, prédios, carro na praia e tal, a ilha, coisa assim. Mas isso serve para tesouros espirituais, simbólicos, como o sexo indevido, vícios sexuais, paixões, adultério, prostituição, tudo que não presta, novela, futebol, partida, quando então quer o mal, a derrota do adversário, o time adversário. Adversário é o diabo. O meu primeiro adversário sou eu, segundo é o diabo, o terceiro são os demônios. Tiago 4, versículo 4. Todo aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Não quero ser inimigo de Deus, não quero Deus por meu inimigo, não quero. Deus é nosso amigo, Deus chama Abraão de amigo, e ele é nosso amigo, mais do que amigo, ele é nosso bondoso Pai Celestial, o Todo-Poderoso, Imortal, o Criador. Deus é puro, santo, perfeito, ele sabe que somos pecadores. Deus sabia que o querubim potente lá em cima, o Lúcifer, tornaria portador da treva, em cada 3 anos, viraria um demônio. Deus sabia que Eva comeria do fruto proibido, Adão também, Deus sabia. Deus não poderia deixar ele criar anjos, porque a terça parte tornaria demônios. Deus não poderia deixar criar Adão e Eva, porque o pecado estaria pela injeção da fruta proibida, senão Deus não seria Deus. Então Deus não seria Deus. Você compra uma geladeira, sabendo que poderá apresentar defeito, com o tempo, é claro, apresenta defeito, havia uma oficina técnica, preferência autorizada, ou alguém de fato especialista, não conserta a geladeira,
o televisor, o rádio, a internet, não. O dente estragado, dentista lá, protético. Há conserto. O conserto do nosso Deus para o pecador é uma oficina. Podemos chamá-la de oficina da graça, na qual o Senhor Jesus Cristo está consertando pecadores para a vida eterna, perdoando, justificando, santificando, concedendo vitória. Quem vencer herdará a vida eterna e imortalidade. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quanto então aqui acumular tesouros, seja tesouros materiais ou espirituais, simbólicos. Então, mais uma passagem, anote. Marcos 8, 36 e 37. Marcos capítulo 8, 36 e 37, leio. Dizendo Cristo, que aproveitará ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Noutra versão bíblica você lê perder a sua vida, porque alma aqui em grego é psique, significa vida. Perder a sua vida, o direito à vida eterna, e herdar a morte eterna, lago de fogo, juízo final. Ou que daria o homem em troca da sua alma, em troca da sua vida, vida eterna. Porque morrer biologicamente, todo mundo morre. Abel morreu assassinado pelo irmão Caim. Adão e Eva morreram, meus sogros, meus pais. Um filho nosso aí em São Paulo, por diabetes, Guilherme Miller, morreu aos 37 anos de idade. Poderão ter o gozo do
Anote, querido amigo e também querida amiga, o meu WhatsApp, que é público. Inclusive, passa a apoiar-me financeiramente para que eu permaneça na unidade. Com R$10 por mês, 20, 30 ou mais, com vontade, torna-se membro da MAR. Eu ganho apenas o BPC e não tenho condições para seguir sozinho. Anote meu WhatsApp, que também é meu Pix, mas contate-me. DDD 62, é o DDD 62 aqui de Série Goiás. DDD 62, números são 999660611. DDD 62, os números são 999660611. Última exceção, anote meu WhatsApp, que é também meu Pix, para contato, dizendo: quero apoiar Luz para o Mundo com algum valor mensalmente. DDD 62, 999660611. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.